Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. O tema de hoje é como elaborar um pop e tentar fazer tudo certinho. Bom, eu tenho aqui algumas perguntinhas que eu separei, que normalmente as pessoas tendem a me perguntar sobre o assunto. E a gente vai estudar e vai discutir juntos aqui, ok? Então vamos lá. Primeira pergunta: por que eu tenho dificuldades de fazer o pop? Bom, o pop, as pessoas acham que é um bicho de sete cabeças por ser um documento exigido pela legislação. Mas na verdade não é bem assim. A gente tem medo, principalmente as pessoas que nunca fizeram, não têm a prática e não têm a experiência. Porém, é um documento simples. Quando você analisa o que a legislação diz e coloca em prática, tudo se torna realmente mais fácil. E a partir do momento que você coloca em prática e vai realizando alterações, fazendo vários pops, acaba se tornando algo mais próximo de você. Então, a dificuldade, ela é assim, normal. O medo é normal. Mas você tem a possibilidade de desenvolver essa capacidade a partir do momento que você tenta. Aliás, tudo na vida é assim. A gente precisa tentar e vai melhorando e vai buscando mais conhecimento. Então, principalmente, as principais dificuldades são o que eu devo abordar nesse pop. Na verdade, eu já até falei aqui em outros vídeos, a legislação, ela exige 4 pops essenciais, que é a saúde e higiene do manipulador de alimentos, limpeza do reservatório de água, controle de pragas e higiene dos móveis, utensílios, né? Tudo que se tem na empresa. Então, assim, qual é a primeira dificuldade que você vai encontrar? É em observar tudo que tem na empresa. Não só na área de manipulação, onde ocorre a fabricação, tá? Que vai para a venda. Mas também, por exemplo, na área da venda é utilizado utensílios. Vou dar o meu exemplo da minha realidade, da minha prática. Por exemplo, na área da venda, tenho as conchas de sorvete, eu tenho os baldinhos onde fica a água e fica a concha dentro para fazer a higiene o tempo inteiro. E aquela água é trocada também o tempo inteiro, né? Também eu tenho outros utensílios, como por exemplo a taça, que a gente chama, na minha realidade, é a taça delícia. E é uma taça de plástico mesmo. A gente lava e higieniza da forma correta e é utilizada várias vezes, não é material descartável, tá? Ou seja, cada um dentro da sua realidade vai ter os utensílios de cada ambiente. No meu da fábrica eu já tenho vários. Eu já tenho faca, eu já tenho a tábua de vidro, eu já tenho colher pequena e grande, né? Eu já tenho várias vasilhas onde a gente utiliza para realizar o peso, para aferição de peso das matérias-primas. Então, assim sucessivamente. Então, no início você vai ter esse trabalho de numerar todos esses utensílios, inclusive equipamentos também, né? A legislação fala equipamentos, móveis, utensílios, tudo isso eu tive que numerar de cada ambiente, que ficou para mim mais fácil. E aí vai uma dica, colocar por ambiente, tal ambiente o que tem, o outro ambiente o que tem, e assim você vai criando uma lista do qual você tem que ter a forma de limpar de cada um. E o que as pessoas não entendem é que muitas das vezes elas confundem o pop com outros documentos, é outra dificuldade também. Por exemplo, o manual de boas práticas. Só que o pop, ele é uma receita de bolo. Se você diz, por exemplo, que no meu caso, que eu tenho uma produtora de sorvete, eu tenho que colocar o passo a passo de como realizar a limpeza da produtora de sorvete. E eu não sei o que você tem aí, mas dependendo do equipamento, você tem que conhecer o equipamento, logicamente, para não danificar esse equipamento, e então colocar o passo a passo para a limpeza desse equipamento. Então eu acredito que essas são as dificuldades que nós encontramos no pop, né? As pessoas me perguntam
Nossa, eu tenho muita dificuldade, por onde eu começo e tudo. E eu acredito que a primeira parte que você tem que começar é essa, tá? Aí, quais as vantagens de ter um POP? É a segunda dúvida, pergunta. Eu acredito que a vantagem é você ter um caminho a seguir. As pessoas, elas não ficam soltas fazendo o passo a passo da cabeça delas, fazendo higiene, desinfecção, utilizando qualquer tipo de utensílio, qualquer tipo de produto de limpeza do jeito que elas acham certo. Não, ela tem forma, ela sabe qual é o produto de limpeza que ela tem que usar, ela sabe que existe uma esponja exclusiva para aquele equipamento. Então, a vantagem de ter um POP é que os funcionários, inclusive o responsável técnico, eles ficam mais assim seguros do que fazer, né? O responsável técnico, por exemplo, ele pode até estar no escritório, mas ele sabe que o funcionário foi orientado para fazer aquilo. Logicamente que a gente tem que ir, a gente tem que fiscalizar o nosso funcionário, sim, e saber se ele está fazendo certo nas reuniões, perguntar se tem alguma dúvida dos checklists e tudo mais. Então, eu acredito que essa seja, assim, a principal vantagem. Ter algo a seguir, não é da cabeça das pessoas, né? E também a outra vantagem do POP é que eu já tenho um modelo na minha empresa. Então, quando chega um equipamento novo ou quando chega um funcionário novo, ele é alterado, né, para aquele equipamento que chegou, para aquele utensílio ou para uma nova área de produção que também foi alterada com algumas mudanças importantes para o próprio crescimento da empresa. Eu não estou mais perdido, eu só vou chegar ali e alterar, né? E a outra vantagem também é que eu posso colocar quantos POPs eu quiser. É outra vantagem. Então, por exemplo, eu acho necessário, por exemplo, ter um POP de controle da limpeza da caixa de gordura. Porque eu, Aline, acho importante. A minha realidade é que, como nós trabalhamos com sorvete, muitas das vezes a caixa de gordura ela acaba tendo que ser limpa mais vezes, devido aos produtos que nós utilizamos. Por exemplo, o emulsificante. Aline, mas é em pouca quantidade. Sim, mas é em pouca quantidade, só que a gente passa dias produzindo, 2 dias na semana, por exemplo, produzindo, é muito. Aí, durante o ano todo, é muito, né? E muitas das vezes pode ser que a caixa de gordura, ela não dê conta de realmente fazer o trabalho dela. Então, eu tenho um POP que fala sobre a limpeza da caixa de gordura, porque na minha realidade é necessário. Eu já vi também, por exemplo, eu atendi um cliente que ele trabalhava muito com fritura, e para ele também foi necessário criar um POP. Mas, por exemplo, eu já vi confeitarias que não tem necessidade, né, de ter um POP. Então, tudo é muito de acordo, assim, com a realidade de cada um. Mas ele tem essa vantagem de que eu posso alterar, de que eu posso criar outros. E quando eu crio outros, é muito legal, gente, porque eu já tenho aquele modelo. Eu só vou colocar o título, colocar ali o objetivo, o passo a passo, né? Então, é bem interessante. Eu acho uma vantagem, assim, muito boa. Existe uma forma de iniciar? Assim, eu vou dar uma dica que eu já falei nos outros vídeos. Vocês que estão começando com a ideia de ter uma empresa, eu no início, assim, eu disse no outro vídeo, as pessoas até me perguntaram, mas Aline, por que você errou? O que foi que aconteceu, né? Eles não conseguiram entender. Mas assim, eu era consultora de alimentos, então eu consultava outras empresas, outros clientes. E quando eu chegava lá, a empresa estava feita, ela estava funcionando. Então, eu chegava para os funcionários, eles me contavam tudo, gente. Eles diziam como era feito aquele procedimento, eles diziam qual era o equipamento, eles diziam que estava com defeito.
Eles diziam até as reclamações deles, eu dizia, mas tem que fazer isso. Não, mas é porque não tem, o dono precisa fazer, ele precisa comprar pra gente ter uma estrutura melhor de trabalho. Então, assim, eles já sabiam muita coisa, eles já me passavam como era o passo a passo, quais eram os equipamentos que precisavam, os que precisavam de limpeza, de quanto em quanto tempo. Olha, esse aqui depois de uma semana ele começa a dar problema, ele precisa de limpeza melhor. Olha, a cada 3 meses esse aqui dá problema, ele precisa de manutenção. Eles já vinham me contando muitas coisas, entendeu? E algumas coisas eu ia melhorando. Olha, eu acho que essa limpeza pode ficar melhor assim. Olha, eu acho que esse produto de limpeza que vocês já até têm aqui, né? E ele é mais barato e ele é muito bom. Então utilize ele também para limpeza desse equipamento que vai te ajudar muito. Então eu fui fazendo assim pequenas alterações. Só que quando eu assumi a empresa, gente, foi do zero. Eu não tinha funcionário para me perguntar assim, e aí, fulano, como é que faz isso aqui? Não, ele chegava assim, dona Aline, como é que faz isso aqui? Porque eu não sei fazer. Vocês entenderam a diferença? Vocês entenderam a diferença, gente? Então eu tive que aprender junto com eles e fui passando. E como eu falei para vocês, no início a gente atendia determinado número, né, de pessoas, dos nossos clientes, do nosso público, e rapidamente eu acredito que muito a nossa organização, o nosso planejamento cresceu muito, a nossa empresa cresceu, se desenvolveu, e aí a gente já precisou investir em outros equipamentos, contratar novos funcionários, né? E aí veio uma vantagem muito grande de ter o POP, do qual eu nunca consegui escrever. Por que eu nunca consegui escrever? Justamente por isso, porque eu tava aí estruturando a empresa e todo o tempo mudava uma coisa e eu tava focada, tem que fazer o POP, tem que fazer o POP. Quando eu ia lá, eu mudava o POP e aí depois eu mudava de novo. Eu disse, chega, tá? Chegou. Eu vou fazer as coisas acontecerem. Eu vou montar meus registros, eu vou montar minhas planilhas de higiene. E aí eu vou ensinar todo mundo como é que faz. O que tiver que mudar, os próprios funcionários vão me dizer. E era muito triste de chegar para o Aline, isso não deu certo. Não tá legal. O que a gente faz? E a gente ia descobrindo junto como é que faz, né? E aí depois que eu entendi que eu tinha que parar com esse meu vício de pop, depois disso eu disse, agora relaxa, respira, né? Eu sempre falo, relaxa, respira, vamos então ao pop. E aí eu comecei a escrever o pop e depois eu fui relaxando, que eu até observei assim, agora eu posso até fazer outros que eu tô sentindo necessidade, né? E aí a dica que eu dou pra vocês pra iniciar é essa, gente. Façam primeiro a estrutura, façam acontecer. Quem já tem empresa, quem já tá no ramo, calma, respira. Nunca é tarde para dar um passo para trás e 3 para frente, tá? Começa a reestruturar, chama a equipe, diz que vai ter um documento, que eles vão ter acesso, mostra para eles onde vai ser o cantinho do POP e diga a eles que toda a documentação que eles vão ter que assinar, você vai ter que ensinar, logicamente. É referente ao POP, é ele que é ali uma tradução do que o POP diz, né, voltado para a linguagem deles, mas que ele deve ser cumprido. E então essa é a minha dica, assim, como iniciar, estrutura tudo, faz tudo. Aline, mas já passou 2 meses. Te preocupa, relaxa, vai estruturando tua empresa, entendeu? Vai estruturando. Mas Aline, se a vigilância vir aqui, calma, relaxa. Você estrutura o POP, entendeu? Não significa que vai estar tudo certo. E deixa ele lá, coloca pelo menos o modelo que você quer usar, né? A logo da sua empresa, o CNPJ. Quem tá começando, calma, estrutura mesmo só no Word, né? Que é o objetivo, o passo a passo. Vai só estruturando, gente. Nada sério, não. O que eu quero dizer é assim, não foca, não fica obcecado como eu fiquei, não erra como eu errei, entendem?
vão fazendo as coisas acontecerem, porque eu garanto pra vocês que no início muita coisa precisa da gente, muitos setores, muitos funcionários, muitos processos precisam da nossa presença, entendeu? E o pop você faz quieto, na sua casa, no seu silêncio, e você sozinho. Você consegue, depois do que tá tudo certo, tudo resolvido, pronto, tá? Não se preocupe que o pop ele vai tá ali, ele vai ter o cantinho dele. Você vai ter o cantinho, você e o pop ali, uma conversa tete a tete, não se preocupe. Aí temos a outra dúvida também, vamos lá. E se não colocar em prática o que está no pop? Aí, então, pessoas, é uma dúvida assim profunda. O pop, ele tá ali para te ajudar. Se você não coloca em prática, parece que ele está atrapalhando, mas não. É você que está atrapalhando o pop. Porque ele é um meio, ele é um caminho. Aliás, ele tem que ser seguido. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é: o que está acontecendo? Por que o pop não está sendo seguido? Então, você pensa se tem relação com a liderança, se tem relação com a estrutura, se não está tendo estrutura adequada para realizar o pop, se está faltando, por exemplo, material, ou se os funcionários não foram orientados adequadamente, ou se as pessoas, a linguagem que você está falando para aquelas pessoas, elas não estão adequadas para o perfil daquela equipe, tá? Ou então, simplesmente, se as pessoas que estão ali não estão dispostas a te ajudar, e isso é uma coisa que, infelizmente, acontece e que no início vai ser muito difícil você estruturar a equipe. Até hoje, não vou dizer que eu não tenho uma equipe boa, eu tenho uma equipe boa, mas até hoje tem problemas, existem problemas, entendeu? Não é 100%, porque quando a gente trabalha com pessoas, a gente tem dificuldades, cada um tem sua cultura, seu jeito, uma criação diferente. Enfim, muitos desafios a cumprir. E também pode acontecer, por exemplo, de ter mudanças e as pessoas não se adaptarem, você mudar o pop de um dia para o outro, não se adaptar. Enfim, existem vários motivos para que isso aconteça. Mas você de verdade tem que sentar, pensar e até conversar com os próprios funcionários para saber o que está faltando, o que você pode ajudar para aquilo realmente dar certo, tá? Porque eu fiz para os outros e não consigo fazer o meu? Essa é uma pergunta que eu sempre me fazia. Por que quando eu trabalhava para os outros, para os meus clientes, eu conseguia fazer um pop e agora eu não consigo fazer para mim? Bom, a minha resposta, na verdade, eu já até dei lá na terceira pergunta, eu já até respondi essa. Porque no meu caso, é porque eu era acostumada a chegar no local e eu organizava os processos, mas eles já existiam, os equipamentos já existiam, os utensílios já existiam, as pessoas treinadas também já existiam, né? Algumas empresas, as pessoas precisavam de treinamentos, mas elas estavam extremamente cientes e capacitadas da função que elas tinham ali, né? Então, no meu caso, por que eu não conseguia fazer logo o meu? Porque eu estava com a cabecinha, com o pensamento de consultora e não com o pensamento de empresária, né? De começar do zero. Então, esse foi o meu problema. Mas eu sei que tem pessoas que têm vários problemas, como por exemplo, eu não vou conseguir, eu não confio em mim, o meu trabalho não é bom, será mesmo que eu vou conseguir? Será mesmo que eu sirvo para isso? Por favor, não pensem em nada disso, tá? Para quem tá pensando assim, eu digo que o melhor caminho é estudar. Vão procurando na internet, vamos fazendo cursos sobre o pop, procurem também perguntar para pessoas como é que foi feito. Mas eu tenho uma dica para vocês muito importante,
que quando a gente fica assim muito inseguro ou muito insegura, nós temos a tendência a procurar com um coleguinha, com profissionais que já fizeram pop ou que já têm experiência. E colega, me empresta aí o teu modelo. Deixa eu ver aí como foi que tu fez. Manda pro meu e-mail que eu vou usar o teu modelo. Gente, muito cuidado com isso. De verdade, muito, muito cuidado. Por quê? Porque a empresa do fulano não é a sua. A do ciclano não é a sua. Imagina, se eu for fazer um pop, por exemplo, o meu nicho é sorveteria. Se eu for fazer um pop para minha sorveteria baseada numa estrutura, num fluxograma de processo, numa estrutura de uma lanchonete, de uma doceria, não vai dar certo, vai todo mundo ficar louco aqui, perdido, entendeu? Cadê o balcão de mármore? Não tem balcão de mármore, não tem, aqui não tem, entendeu? Cadê a forminha? O pop tá dizendo que tem que ter uma forminha aqui para colocar sorvete. Forminha? Forminha de quê? Entendeu? Não bate, não bate. Então, assim, muito cuidado. Eu não sou a favor desse tipo de conduta, justamente porque não dá certo, tá? Não dá certo e acaba prejudicando os funcionários, acaba prejudicando a produção, o andamento do fluxograma de processo. Então, eu prefiro fazer o meu. Tente, gente, não desistam, tá? Eu sou a prova viva. Eu sou a prova viva de que dá certo, tá? De que é possível, sim, você fazer o seu próprio pop. Pensem assim, gente, não tem ninguém, eu não tenho mais chefe. Eu não tenho ninguém que eu tenho que falar, pedir, né? Eu posso fazer aqui o certo e fazer como um dia eu sonhei. Pensem sempre pelo lado bom, pelo lado positivo das coisas. Eu posso fazer, agora é minha chance, agora eu tenho uma empresa, vai ser do jeito que eu queria. Todos os erros que eu vi nas outras empresas, eu não vou cometer na minha. E assim vai, eu tenho certeza que você vai conseguir sim. Todos nós temos capacidade, tá? Qual o melhor momento para iniciar o pop? Eu acho que eu também já respondi essa pergunta, né, anteriormente. Mas assim, eu vou também dar uma dica aqui. O melhor momento para iniciar um pop é quando você achar que aqueles principais processos que você tinha muita dúvida, que foi assim, várias vezes alterados, que você teve problemas, aquele ali, eu acredito que aquele que você olha e diz, esse aqui vai me dar trabalho, é o que você mais precisa dar atenção. Quando esses problemáticos estiverem resolvidos, eu garanto a você que vai ser rápido, fácil, mais simples pegar e realizar um pop das áreas que não te deram problema, que são mais fáceis, que são mais tranquilas, tá? Vou te dar um exemplo da minha realidade. A produtora de sorvete, no início, foi muito complicado de escrever o passo a passo de limpeza e desinfecção dessa produtora, porque ela desmonta inteira por dentro. E a gente não sabia nem desmontar. Detalhe, a gente não sabia desmontar. E a gente conversou com uma pessoa e ela disse assim, vai dar muito trabalho. Olha, se eu fosse tu, limpava a cada 3 meses, porque é muito ruim de montar e desmontar. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou limpar um negócio a cada 3 meses, sendo que eu uso toda semana? Impossível, não dá. Preciso limpar pelo menos a cada 15 dias. Aí a gente foi, investigou e assistiu vários vídeos e pegou o manual e foi procurando com um, com outro, foi estudando até que conseguimos. E sinceramente, não era aquele bicho de 7 cabeças. Não era tudo aquilo que a pessoa tinha falado pra gente, entenderam? E aí depois eu fiquei pensando assim, poxa, se a gente tivesse tentado desde o início do nosso jeito, a gente já teria conseguido há muito tempo. Mas enfim, tudo é conhecimento, né, experiência, enfim. E aí, depois que deu tudo certo, que a gente fez 1, 2, 3, 4 vezes, é assim mesmo que faz. Então vamos lá. E aí eu fui descrever. E aí uma coisa que não deu trabalho, por exemplo, foi como é que eu vou realizar
a limpeza dos banheiros, que eu preciso falar para meus funcionários que não é uma limpeza qualquer, né? É uma limpeza profunda, é um banheiro, tem fonte de contaminação e tudo, então foi rápido, né? Mas a da produtora de sorvete já foi complicada. Então, assim, a partir do momento que, vamos dizer assim, a partir do momento que eu vi que os principais problemas tinham sido resolvidos, tá bom, bora resolver os menores aí, vamos dar início ao POP. E aí foi bem legal mesmo, tá? Qual o papel fundamental dos funcionários? Todos. Tudo que você entender de POP, o funcionário vai participar. Até porque eu já falei em outros vídeos. Você não pode ser tudo na empresa. Você não pode ser da área de marketing, da área de gestão, da área da venda, da área de produção, sei lá o que mais tem dentro de uma empresa, várias coisas, mas você não pode ser tudo, tá? Então, quem vai fazer muitos processos de qualidade, de controles de qualidade, assinar, observar, fazer, é o seu funcionário. Para isso, o seu papel enquanto responsável técnico, com certeza é treinar. Dar o melhor de si para treinar e sempre marcar reuniões, sempre marcar treinamentos, sempre observar, sempre auditar, certo? Quando você vê alguma coisa errada, você pode chamar atenção na hora ou depois que terminar a produção também você pode chamar atenção, porque às vezes eu percebo que quando eu chamo atenção na hora, a pessoa fica um pouco com o emocional abalado ou desestruturada naquele momento pensando em fazer o certo e acaba se atrapalhando. Então, às vezes eu prefiro falar depois do expediente ou na própria reunião, tá? Até para que todos fiquem cientes e não repitam o erro do colega, ok? E qual a principal dica, assim, que eu dou para todo mundo que tá me ouvindo, ainda não fez o POP, morre de medo de fazer o POP, né? O que vocês precisam, assim, de dica? Gente, tá com medo? Faz assim mesmo, certo? Pra quem quer começar, o que eu fazia, assim, no início, sabe? Quando eu me formei, eu imaginava uma empresa, eu nunca imaginava sorveteria, nunca imaginava que ia ser empresária, nunca imaginava que ia ter uma empresa. Eu imaginava sempre um cliente me chamando, inclusive eu dava nome do cliente, né? Colocava lá nome do cliente, aí colocava lá nicho, subnicho, sério, eu fazia isso mesmo, por exemplo, confeitaria, subnicho, bolos de casamento, fazia isso mesmo. E aí eu costumava muito, na verdade, antes de fazer o POP, era fazer o fluxograma de processo. E aí eu montava o layout, é uma coisa bem interessante. O layout daquela unidade de alimentação e nutrição, né? E hoje eu sinto até uma certa, vamos dizer assim, facilidade para fazer layouts. Quando eu dava aula, eu fazia vários tipos de layouts para os meus alunos aprenderem melhor, terem uma visão melhor, né? E também tentar se aproximar um pouco da realidade. Então eu fazia o fluxograma de processo e dali eu dava nomes, qual era a área, por exemplo, eu colocava uma fábrica de comida, né, que vai para várias empresas, para várias pessoas, para a empresa, e dali da empresa vai ser distribuído para vários funcionários. Eu me lembro que eu fazia isso. E aí eu montava assim o açougue, a área onde ia ser manipulado alimentos frios, como saladas e doces. E assim sucessivamente, eu ia imaginando, ia fazendo layout, e dali de cada área eu ia imaginando os POPs que haveriam necessidade de fazer e como eu faria também os POPs que a legislação pede. E eu me lembro assim que dava super certo fazer esse exercício. Era algo que me mantinha perto da área de produção, né? Porque eu sempre, no início da minha carreira, eu era muito focada na área clínica. Mas como tinha muitos clientes que me chamavam, eu não queria perder esse contato. Então, era uma forma que eu tinha de estudar, era fazer essa técnica. Então,
Faça você em casa também essa técnica, coloca lá um nome fictício, por exemplo, né, e do cliente, área, o nicho, o subnicho, e aí monte um layout, monte cada lugarzinho ali, a área da venda, da distribuição, o açougue, área fria, o estoque, né? E assim vai. Então, gente, espero ter conseguido tirar todas essas dúvidas aqui, tá? E sejam sempre, sempre muito bem-vindos aos meus vídeos. Mais uma vez eu agradeço todo o carinho que eu tenho recebido. Sempre estarei aqui de braços abertos, esperando por vocês, pelas dúvidas de vocês, e espero ter ajudado vocês. E não desistam de fazer o pop, por favor. Vocês têm capacidade, vocês têm potencial para fazer o pop, para fazer acontecer o pop e dar certo. Até o próximo vídeo e eu te vejo lá.